E para ajudar a gente a continuar nessa visão otimista, a gente vai trazer uma mesa agora que a gente vai falar sobre educação e engajamento da população. Então, eu convido a voltar ao palco aqui na mesa a nossa diretora institucional, Ana Drummond, e acompanhar nela nessa discussão sobre como a gente consegue ampliar a conscientização da população. A doutora Laís Souza, que é oncologista clínica e cofundadora da Lavi Clinical Trials, e a Fernanda Schweiter, que é presidente do Instituto Projeto Cura. Obrigada. Você me autoriza? Então tá bom. Eu estou achando que não precisa. Não precisa. Ótimo, muito bom. Vamos lá. Eu estou super interessada em ouvir vocês, porque uma das preocupações que a gente tem é não pregar para os convertidos, né? Que eu acho que a gente tem um certo risco de fazer isso. Então, a gente precisa cada vez mais o quê? Engajar comunidades, educar pacientes, aproximar mundos, utilizar todas as ferramentas possíveis para fazer isso acontecer. E a gente precisa de ferramentas e novas estratégias para aumentar a conscientização, para aumentar a participação, o conhecimento, a noção sobre os direitos. A gente tem um termômetro super importante, que são as nossas redes sociais. Quando a gente fala sobre pesquisa clínica, a gente percebe que existe muito desconhecimento. Então, se a gente tem ali o Dr. Renato Lopes apresentando que um dos grandes gargalos é justamente essa questão do paciente se sentir parte, quando ele cita a importância de ter um médico ou uma médica negra para o paciente que está dentro desse hospital, sentir essa representação, né? Se sentir parte disso. Então, eu queria ouvir vocês duas um pouquinho sobre esse desafio aqui. Quando eu falo um pouquinho, eu quero dizer aqui 5 minutos para cada uma. Mas pode extrapolar, porque a mesa anterior deu uma extrapolada. Então, assim, a gente tem que ser justo nessa vida, né? Exatamente, exatamente. E aí eu tenho algumas perguntinhas também para fazer, logo depois que vocês fizerem nessa sequência o pronunciamento de vocês. Pode ser? Ah, você trouxe? Ah, então tá bom. O da Fernanda não tá. Agora vai. Agora vai. Faz daí, você não tá bem aí? Você quer ver? Ali você enxerga a tua apresentação. Aqui você vai ter que ficar olhando para trás. Vai lá. Atender. Bom, então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Ana, Nina, Dr. Buzaide, Dr. Maluf. Acho que é uma oportunidade que todos nós temos de um conhecer o outro, né? E a gente se conhece sempre nos bastidores, então acho que é importante a gente mostrar esse engajamento que a gente quer que a sociedade tenha com a gente, que a gente mostre que a gente tem entre instituições, né? Eu acho que a irmandade começa aí, a gente poder conviver, né? E buscamos os mesmos objetivos. Então, para a gente poder falar do engajamento da comunidade, né, que estratégias que o Cura usa, nesses meus 5 minutos eu vou tentar correr um pouquinho, para a gente poder entender por que as estratégias que a gente está usando, né? Então, o Cura é uma instituição que eu chamo de vanguarda, porque quando o Cura nasceu ainda ninguém falava de pesquisa dentro de instituições da sociedade civil, né? Pesquisa é uma coisa que era falada dentro da comunidade científica e entre a farmacêutica, tá? E o Cura, ele busca justamente falar e mostrar e as estratégias combater as barreiras para a gente fazer pesquisa, né? Então, nosso objetivo é conscientizar a sociedade civil, ou seja, obviamente que não os médicos, né? Sobre a importância e os benefícios da pesquisa para o enfrentamento do câncer, incentivar profissionais da saúde a serem investigadores, né? E financiar estudos acadêmicos, captando recursos através de diferentes atividades. Eu também estou muito feliz hoje, que parece que tudo que foi falado pelos anteriores conferencistas
estão mostrando que nós estamos no caminho certo, né? Porque a gente falou de conscientização, de ter mais médicos, dos médicos indicarem pesquisa para os seus pacientes, inclusive a pesquisa que o doutor Francisco falou, foi uma pesquisa proposta pelo Cura, que foi conduzida pelo LACOG, tendo a doutora Heloísa Rezende como PI da pesquisa, né? Onde mostra que os médicos não encaminham os pacientes para pesquisa. E aqui é uma forma de vocês verem, assim, isso que eu falei, como que ele acontece, né? Então, nós temos, dentro da conscientização, a gente fala com os pacientes sobre, não só o que há de mais novo no tratamento de câncer, ou de mama ou de útero, etc., como também a gente fala com a sociedade, com os pacientes, líderes de ONGs e outros setores da sociedade, jornalista, advogado, etc., né? Semana passada estava no Ministério Público, falar sobre o que é pesquisa, né? E falar para o paciente, a gente tem trabalhado muito isso depois do PL, do 6.007, que agora é lei, né? Sobre por que o Brasil precisa ter uma lei? Porque a nossa Constituinte está baseada em leis. Então, para poder ter uma segurança jurídica, nós temos que ter uma lei que respalde o que a pesquisa faz, né? Então, a gente vem trabalhando com os pacientes para explicar para eles por que a gente tem que fazer uma força, um movimento da sociedade para pedir aos parlamentares que aprovem uma lei, né? Porque às vezes eles trazem questões que não nos interessam, já está resolvido, né? Mas aí trazem à tona uma coisa tipo, não, nós estamos precisando de uma lei para pesquisa. Então a gente trabalhou muito nisso, como a gente trabalhou também para derrubar o veto presidencial contra o Pronon o ano passado, então ele voltou, e vamos ter que continuar trabalhando, porque a lei ainda não está fechadinha, bonitinha, e a gente tem feito esses eventos com a rede das pessoas envolvidas com a pesquisa, que são médicos, pacientes, farma, governo, né, que a gente chama de cura meetings, onde a gente traz todo mundo para uma mesa e fala, qual é o seu problema, qual é o seu, e o que a gente junto pode construir uma ponte para resolver. E a gente faz as campanhas de arrecadação de recursos, ou a gente pega o projeto do médico e submete em editais que a gente vai fazendo a prospecção desses, né? Nós somos o MOCIP, também somos credenciados no Pronon, e dentro daquele, segundo a plataforma lá de incentivar profissionais a serem pesquisadores, a gente instituiu um prêmio, que a gente vai conhecer um pouco mais na próxima sessão. Então, eu vou deixar para falar dele depois, tá? Aqui vou passar rapidamente por algumas ações que a gente fez, né, com pacientes, na área do advocacy. Por quê? Uma coisa que eu estava conversando com o Nelson Mussolini é o seguinte, não é só a sociedade, o paciente que vem lá do Paraisópolis que não entende pesquisa, né? Às vezes as pessoas, a semana passada no Ministério Público, uma ministra me perguntou, Fernanda, o homem já foi à Lua? E é verdade? Por que a gente não tem uma cura do câncer? A indústria não está vendendo a doença para a gente comprar remédio? E assim, ela estudou direito, ela não estudou ciência. Então, ela não entende o que significa a pesquisa, como é que os remédios funcionam, né? E eu falei, mas a aspirina, a penicilina, não foram descobertos, a gente não usa? Então, por que os cientistas, por que a Farma não ia querer também mostrar que tem a cura do câncer? E fui conversando com ela e outras pessoas ali da área sobre o que o Cura faz e por que é importante a sociedade entender o que faz pesquisa. Aqui, por exemplo, os nossos anteriores ganhadores do prêmio, né, Renata Torma Procyanoi, as nossas ações também têm ido nas empresas de outros setores, falar com a parte de recursos humanos, mostrando, olha, você orienta o seu funcionário a fazer mamografia? Você sabia que mamografia se faz aos 40 anos devido a uma pesquisa que foi feita e que mostrou esse resultado? Né? O painel genético que mostra se você tem uma mutação ou não também é resultado de uma pesquisa, ou seja, não só as drogas são resultados de pesquisas, mas tudo aquilo que a gente faz para diagnosticar e tratar é resultado de uma pesquisa. Portanto, a gente vai nas empresas mostrar para a área do recursos humanos que a gente tem que conscientizar os seus funcionários que tudo aquilo que eles usam hoje é oriundo de pesquisa, né? A gente faz ações com a sociedade
independente de estar ligado à ciência, né? Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui de uma corrida que houve o ano passado na área nos Estados Unidos, né? Onde todo o time doou para o Cura. Por quê? Porque vamos dizer, o Marcos, que era o principal corredor aí do time, ele tinha tido uma experiência com câncer e queria apoiar uma instituição que financiasse pesquisa no Brasil. Então, assim, a gente vai fazendo ações, aqui vocês podem ver os números, né, de o que a gente tem feito com a sociedade, que é conscientizar, mostrar a importância da lei, mostrar que a gente precisa entender a pesquisa não só pela ótica da farmacêutica, né, porque óbvio que o Cura não precisaria existir para financiar a farmacêutica. O Cura precisa existir para financiar os estudos acadêmicos, aqueles que não têm recursos da farmacêutica, né? E, essa é a mais importante, eu acho. Aqui é uma lista, né, dos 11 estudos que o Cura, através das diferentes atividades, seja campanha, editais, públicos e privados, já financiou. Então, vocês vão ver que tem estudos de intervenção e estudos observacionais. Inclusive, o próprio estudo que o Francisco, né, comentou anteriormente, que é essa visão, o survey que a gente fez para levantar como que o médico entende a pesquisa e quanto por cento dos seus pacientes ele encaminha para a pesquisa. Dos nossos trabalhos, né, de eventos e pesquisas, nós já conseguimos fazer 2 publicações, e um deles, inclusive, foi apresentado o ano passado na ASCO, que foi justamente esse survey com os médicos. A gente fala com a sociedade, né? Então, vários setores, aqui é um resumo, né, do nosso resultado. E agora vamos para outras questões que a Ana pode trazer para a gente. Obrigada, Fernanda. E quantos anos de existência do Projeto Cura? Olha, o CNPJ nasceu em 2019. É porque tem no bruto e no líquido, né? Exato. Agora, a minha primeira conversa sobre isso foi com o Dr. Buzaide, provavelmente no ano 2011, 2012, onde não existia ainda o nome Instituto Projeto Cura. Tinha a minha indignação quando eu soube, nos Estados Unidos, que o Brasil não estava dentro dos países que mais faziam pesquisa. E você estava vivenciando a realidade realidade eu estava vivenciando, né? Uma paciente brasileira, que eu estava de caregiver, num estudo clínico, né? Foi quando tudo começou. Foi tudo começou. Inquietação. Isso, a partir do momento que você veste a camisa, né, e o sangue corre na veia, aí você fala, peraí, eu também achava que ser paciente de pesquisa era ser cobaia. E eu briguei com o médico. Como que você vai encaminhar um paciente para pesquisa se você está dizendo que ela tem 6 meses de vida? Ela precisa de um remédio que cure. E ele me dizia, você é burra? Né? Eu falei, não, eu vou ao Brasil porque lá eu vou descobrir a verdade. Lá eles devem ter uma forma de tratar o paciente. Entendi. E não mandar para pesquisa. Ele não estava aberto à educação da população sobre a pesquisa clínica, ele se chamou dessa forma, mas, enfim, que bom que você persistiu. Mas muito obrigada, Fernanda. Vou passar aqui agora a palavra para a doutora Laís. A pergunta central é como surgiu, né? A plataforma Lavi, que se fala corretamente? Conta para a gente, por favor. Você tem uma apresentação, então pode ir para lá. Bom dia. Eu vou aproveitar para responder a pergunta, sem passar para o próximo slide. Surgiu porque eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Eu nasci lá e eu vim fazer oncologia aqui em São Paulo, na Unifesp. Fiz a residência de oncologia clínica, uma grande parte do nosso treinamento é SUS. Felizmente, nós temos estágios fora, então eu passei pela Beneficência Portuguesa, eu passei pelo ICESP, pelo CPO, 9 de julho, finalizei passando no Memório em um mês no setor de mama, e aí eu falei, vou voltar para minha terra, agora eu vou curar algumas pessoas, agora eu vou fazer tratamentos ótimos para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que vão chegar ao meu consultório, mas quando eu cheguei no Mato Grosso, o meu SUS de Mato Grosso era totalmente diferente do SUS que existia aqui em São Paulo.
Aqui existe até uma certa união entre o Estado e o município, lá existe até uma rixa política, então acaba complicando um pouco mais. Fora isso, até hoje nunca teve nenhum estudo de tumor sólido no estado inteiro. E eu comecei a trabalhar no Hospital de Câncer de Mato Grosso, que atende praticamente todo o estado, para falar a verdade, cerca de 90% dos pacientes oncológicos. E então começou a minha busca pelas pesquisas clínicas, porque foi onde eu vi uma luz de trazer alguma coisa melhor para os meus pacientes. E naquele momento, o meu amigo de residência, Vinícius Agibert, que está aí na plateia, também passou por coisa semelhante, mas ele foi para Petrópolis, tem centros de pesquisa mais próximo, então foi um pouco mais fácil. Então, nós tínhamos todas as listas dos centros de pesquisas, de uma grande parte deles, onde nós tínhamos contato, lista de estudos da Beneficência Portuguesa, do IBCC, e todo mês a gente estava lá no WhatsApp, manda a lista para a gente, manda a lista para a gente. E aí nós entramos em grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, e em um momento de tristeza por talvez não conseguir entregar alguma coisa melhor para algum paciente, eu falei, Vinícius, vamos organizar isso, não é possível que em pleno século XXI a gente faça isso de uma maneira tão arcaica e trabalhosa. Fora que, nessas instituições onde nós temos a maior quantidade de pacientes possíveis para pesquisa potenciais, nós atendemos cerca de 30 pacientes oncológicos por dia. Então, falar de pesquisa no meio daquela guerra toda, daquela faixa de Gaza, é bem delicado também. Então, talvez várias das respostas de por que vários médicos acabam não encaminhando, eu as tenha, não tem o centro no estado, não tem tempo para explicar de fato a pesquisa, explicar sobre isso durante uma consulta, é necessário um tempo um pouco maior. Muitos pacientes têm um nível cultural bem abaixo do que a gente costuma ver aqui, Itaí, São Paulo. Então, tenho pacientes que já me falaram, doutor, eu não vou para essa pesquisa porque o meu pai foi para Brasília para fazer um tratamento e ele não voltou mais. Então, se eu puder tratar perto da minha casa, eu prefiro, independente do que vai acontecer. Então, veja, no meu estado, as pessoas saem do interior, viajam 1.000 quilômetros, 800 quilômetros, ficam em casas de apoio, não têm dinheiro para se alimentar. Imagina esses pacientes terem que sair desse interior, vir para a capital para depois procurar outros estados para poder participar de uma pesquisa. Então, foi daí que surgiu a Lavi. De lá eu vi todos os estudos, mas na verdade é de Laís e Vinícius, a gente definiu rápido esse nome. Adorei. E foi aí que começou. Nós já tivemos brilhantes apresentações antes, já entendemos todo o contexto da pesquisa, e eu quero, de fato, falar o que a Lavi faz de ordem prática, para não ficar aquela coisa de, inteligência artificial, mas isso é de pegar, isso é de comer. Isso é difícil? Eu vou baixar um aplicativo, vai dar função. Não, essas ferramentas elas foram desenvolvidas para serem fáceis para a gente utilizar. Nós recebemos feedbacks para cada vez conseguir melhorar mais. Então, quanto mais rápido vencermos essa barreira de tecnologia, inovação é difícil, mais fácil e mais rápido a gente consegue alcançar objetivos que antes a gente não conseguia. Então, vou mostrar apenas de ordem prática, e aí, algo que nos rege, e qual o grande propósito da Lavi, uma forma que nós encontramos de reduzir o abismo existente entre os tratamentos que são realizados em tais instituições privadas de ponta, que é totalmente diferente da maior parte do Brasil. Então, esse é uma das frases que nos regem. E o que fazemos? Conectamos pacientes a uma pesquisa clínica no tempo de um café. Basicamente, você está atendendo o seu paciente, ou agora nós temos a modalidade para o próprio paciente buscar uma pesquisa, porque nós entendemos que o tempo do médico também é limitado, então vou mostrar adiante como isso é feito. É super simples, você entra no site, aperta o botão de participe de uma pesquisa, escolhe se você quer entrar como profissional de saúde ou como paciente,
você já vai dar de cara nesse dashboard, escolhe a especialidade para que você quer, buscar uma pesquisa clínica para você ou para o seu paciente. Iniciamos com oncologia e hematologia, hoje nós somos para todas as especialidades, a grande maioria dos estudos ainda são de oncologia e hematologia, devido a esse viés de formação da plataforma. Entrou em oncologia, você já pode selecionar o subtipo de tumor que você quer, clica dentro do estudo, está todo em português, de acordo com o clinicaltrials.gov, todo traduzido, resumo, objetivo, braços do estudo e os centros em que o estudo está acontecendo. Nesse momento, você já pode cadastrar o seu paciente, ou você, paciente, se cadastra e... assim como no Airbnb, chega um e-mail para você falando que os seus dados foram encaminhados para o centro de pesquisa, o centro de pesquisa recebe essa informação, já pode entrar em contato com o paciente e o paciente aceita um termo quando ele é colocado pelo profissional de saúde e o paciente também aceita um termo quando é ele por ele próprio, assim que ele fizer o cadastro na plataforma também, tem todas as informações. Mesmo sendo tudo mais fácil do que já havia sido antes, mesmo assim encontramos barreiras, dificuldades. Então, entendemos, mais uma vez com a ajuda da tecnologia, que o Brasil, e isso é um dado, é o segundo país que mais utiliza o WhatsApp, então nós criamos a Lavi IA e trouxemos a Lavi para dentro do WhatsApp. Então, o paciente e o profissional de saúde pode buscar uma pesquisa clínica pelo WhatsApp. Aqui eu escolhi paciente, a nossa IA ela é totalmente acolhedora com o diagnóstico do paciente e logo já é mostrado para ele quais são as pesquisas que estão disponíveis dentro da plataforma. Estamos melhorando isso cada vez mais para que o paciente consiga falar e os estudos já apareçam para ele. Por enquanto, isso já está funcionando, eu trouxe direto do site para que vocês vejam. Fazemos outras coisas, sim, o que eu mostrei para vocês é a nossa grande expertise, mas nós também atuamos na educação do paciente, explicando o que é pesquisa, nós temos parcerias com o Cura, com instituições que também trazem educação para paciente, para o profissional de saúde, explicando como são os termos, como funciona a pesquisa, alguns tutoriais de como funciona a plataforma, alguns programas para paciente, cada indústria tem o seu, a nossa ideia é que todos fiquem aqui, nós próprios profissionais de saúde não sabemos onde procurar, onde está aquele programa para o paciente daquela indústria. Para o profissional de saúde, nós desenvolvemos cursos, não somos nós fazemos parcerias com quem já faz isso melhor, para que os profissionais de saúde também sejam capacitados, para pessoas que estejam em outros locais se capacitem também, e tentamos sempre trazer uma linguagem mais fácil, mais descomplicada, para tirar esse estigma de que pesquisa clínica é difícil, que o médico da UBS comece a falar sobre pesquisa, encaminhe os pacientes para um tratamento de pressão alta, diabetes, e tudo mais. Também compilamos as drogas de uso compassivo, os profissionais de saúde não sabem quando começa, quando terminou, onde está, onde buscar, além de as consultas públicas também estarem aqui e reunirmos isso em um só local. Sendo assim, ainda temos um longo caminho pela frente, pois agora a plataforma ela é para pacientes, buscar uma pesquisa para eles, mas nós temos um grande desafio, esse é de toda a sociedade, da sociedade médica, que é educar os pacientes e os participantes sobre pesquisa clínica. Não adianta a gente ter centros super preparados, nós termos plataformas excepcionais com tecnologia, se nós não tivermos o paciente. E o paciente, ele precisa entender sobre pesquisa. Nossas redes sociais começaram com abordagem de o que é pesquisa clínica e tudo mais, mas hoje, e como a Ana mostrou na apresentação dela, 89% dos pacientes que buscam, que têm o diagnóstico de câncer, procuram na internet, então, só que eles não procuram, tem uma pesquisa para mim, eles procuram, eu tenho câncer disso, eu tenho tal patologia,
o que é, como tratar. Então, nossa abordagem nos dias atuais, a gente testa, funciona, ótimo, não funciona, a gente precisa testar uma outra abordagem, talvez seja educar sobre a doença e dentro da doença, educar sobre o que a pesquisa clínica representa diante daquela doença. Então, esse foi o nosso primeiro encontro, que foi um café da manhã com participantes, familiares e pacientes, para explicar que pesquisa clínica é para todos, em uma linguagem fácil, totalmente descomplicada, explicando de onde veio o tal do termo da cobaia. E aí, esse foi o nosso primeiro evento presencial. Eu aproveito para falar sobre o nosso segundo, que vai ser digital, trazendo aí mais associações de pacientes para entender um pouco sobre esse mundo de maneira descomplicada. Obrigada. Interessante, gente. Eu estou mudando totalmente isso aqui. Tá bom. A gente tinha algumas perguntas aqui, mas eu acho que boa parte de vocês já responderam, mas tem algumas curiosidades e depois eu vou compartilhar o microfone com todos. Eu queria perguntar sobre a Lavi, doutora Laís, como é que vocês sustentam esse modelo, né? Ou como é que ele para de pé? Porque, de um lado, os pacientes, do outro lado, essa busca de fazer... É o Tinder da pesquisa clínica, né? Não é isso? Bom, como a sociedade importa, Vinícius, Laís, Michele Samora, nossa terceira sócia, nós somos os grandes protagonistas e investidores. Nós realmente acreditamos no potencial. Já temos alguns contratos que não pagaram toda a conta, né? Mas já foi um início bem importante. A indústria que tem desejo de fomentar um pouco mais estudos, que tem uma certa dificuldade, acaba tendo um pouco mais de interesse na plataforma. Nós tivemos recentemente um estudo de nasofaringe que teve um grande aporte e nós entregamos um N bem expressivo, não somente colocando os estudos dentro da plataforma, mas fazendo mini meetings. É um câncer raro, trazendo especialistas de cabeça e pescoço, trouxemos profissionais de cabeça, pescoço e oncologistas de todo o país, então todo o país sabe que existe esse estudo, então é dessa maneira que a gente acabou nascendo e vem se mantendo. No fundo, empreendendo, né? O que vocês estão fazendo vocês estão empreendendo uma solução. Muito interessante. Fernanda, a gente tem o desafio comum aqui da educação do paciente, né? E ainda bem que não existe concorrência nisso, porque, na realidade, para um problema como esse, o que tem que existir é cooperação, e é por isso que a gente está aqui. Eu fico sempre olhando para o Brasil, porque o Brasil são vários Brasis, né? Uhum. Então, não tem uma campanha que a gente faça que fala, pronto, agora está resolvido, todo mundo vai entender o que é pesquisa clínica e uma solução para o Brasil inteiro, a gente sabe que não vai funcionar, porque a gente já trabalha um bom tempo na vida, né, para saber que para fazer uma transformação a gente precisa enxergar o Brasil de fato e o que a gente poderia fazer, né? Outro dia eu estava até foi num evento do Dr. Maluf, o congresso Uruonco, estava a general manager do TikTok, né? Que ela começou a apresentação dela falando que TikTok não era dancinha e que tinha muita coisa para fazer dentro do TikTok e a gente conversou e a gente está numa aproximação, etc. O que a gente pode fazer? E dentro de uma plataforma como essa, você pode regionalizar, você cria comunidades, você faz uma série de coisas. O que será que a gente pode fazer para avançar, né, nesse desafio de forma conjunta? Eu não tenho resposta, por isso que eu estou te perguntando. Eu acho que a gente continuar fazendo em rede, né? Porque, como a gente já conversou isso aqui, o Brasil são vários Brasis, né? Em algum lugar a falta do remédio, às vezes do médico, às vezes de tudo, às vezes até de entender o português,
né? Então, a gente sabe que pesquisa, ela tem um impacto muito forte, né, na rede, no sistema de saúde, né, por todas as vantagens que já foram levantadas aqui, mas a distância entre o entendimento da importância da pesquisa acaba muitas vezes, acho que na maioria das vezes no Brasil, a pesquisa ela é uma assistência também. Total. Né? Então, assim, como nós temos problemas no sistema de saúde, ter pesquisa, se a gente consegue romper esse fake news, né, de que ser paciente de pesquisa é ser cobaia, se a gente consegue educar a população nesse sentido, rompendo essa barreira, a gente está fazendo muito na educação do país. Porque a gente conseguiu ter a lei agora, né, ela foi sancionada, isso vai melhorar o ambiente jurídico. Mas, por outro lado, como comentou a Laís, e eu já falava com os médicos antes, se amanhã a gente tiver milhões para financiar e muitos estudos, teremos pacientes? Não, por quê? Não vai ter recrutamento, porque as pessoas ainda vão estar bloqueadas, né, por aquilo que elas compraram, que é ser cobaias. E tem até uma paciente que é nossa voluntária, que faz a tradução, a Cristina, para o inglês no nosso site, que ela fala, adorei ter sido cobaia, né? Porque ao ter sido cobaia, ela foi curada. Então, acho que o que a gente pode fazer hoje com a sociedade, com a população, é seguir indo em todos os buraquinhos, não só no hospital, não só no centro, mas a gente estar levando o café, levando... seja na corrida ou seja no cabeleireiro, né? A gente está falando de pesquisa. Tudo, e não é só na saúde, né? O que eu falo, avião. Como é que o avião voa? Tem uma engenharia que ela é feita em cima de uma pesquisa. O que é pesquisa? É gerar conhecimento, é gerar dados, é gerar informação e disso virar o quê? O que é tangível. É o exame, é o produto, é o remédio, ou é o dado, né? Sim. Não, e quer comentar alguma... O que vocês... A pergunta não foi para mim, mas eu acho que nós vivemos o melhor momento para começar a resolver essa questão, que é Instagram, Facebook, TikTok. Eu já ouvi pessoas falando, eu aprendo tudo lá no TikTok, que é um pouco a população mais jovem. No Facebook, a população talvez que seja mais... 50 mais. 50 mais. Madura. Então... Conservada. Vivemos o melhor momento para poder fazer isso. Utilizar isso a nosso favor, Utilizar né? isso a nosso favor com estratégias, com uma linguagem que converse com o público. Se a gente começar a falar coisas difíceis, não vai prender a atenção. Assim como a gente faz uma estratégia para um post, para chamar... Se a gente começar a pesquisa clínica, o profissional de saúde vem, mas não vai ser assim com o paciente. Concordo. Eu acho que isso que você está falando, Laís, tem a ver com... Eu sempre penso isso, né? Quando eu era criança, a gente tinha aula de ciências, a gente tinha feira de ciências. Né? Então, nas escolas, a gente precisa entrar nas escolas, que isso é prevenção. Né? É a gente falar, primeiro, do que pode causar o câncer, e a gente falar, olha, mais para a gente poder resolver problemas que o Brasil tem, que talvez não tenha o Peru, não tenha a Bélgica, tal, nós temos que fazer pesquisas. Então, eu lembro de estar na escola brincando lá de feira de ciências e a gente ir na USP para pegar os kits para fazer teste de tipo de sangue. A, B, não sei o que e tal. E a gente foi aprender como fazer e a gente levou isso para a nossa aula de ciências. Eu devia ter o quê? 10, 12 anos? Então, assim... Eu não vejo mais as escolas públicas tendo esse entendimento, né, de trazer o estudo para a prática, para a realidade. Então, a gente tem que entrar na prevenção para não ficar só apagando incêndio. Né? Acho que um dos pontos importantes na parte de educação sobre pesquisa
Quando o paciente fala, doutor Guzardi, o senhor está me encaminhando para um projeto de pesquisa, ou ser uma cobaia, veja, cobaia não consegue dizer não. Pesquisa é uma opção. Sim. Um privilégio entre o padrão ouro versus alguma coisa possivelmente melhor. É uma escolha. É uma escolha, é um option. Essa é a diferença. Cobaia é colocada num ambiente controlado e ninguém pergunta se ela gostaria de participar desse negócio. Então, a pesquisa é uma opção. Então, eu acho que isso é importante, mudar o mindset. Esse modo de pensar é antigo, existe até hoje, mesmo em pessoas de nível socioeconômico mais elevado. Eu acho que a gente tem uma oportunidade fantástica. Eu acho que você está no site do Vencer o Câncer também, não está, Laís? Não. Ou não? Quando a pessoa entra, eu acho que não está, eu acho que tem que estar. Não. Mas gostaria. Não. Então, pronto. Então, está resolvido, gente. O fundador do Vencer está aqui na frente. Nós colocamos a Laís no site do MOC, o MOC, uma de oncologia, obviamente, tem 600 mil acessos ao mês. Eu mesmo entro para olhar o que tem. Pronto. Tem protocolo aonde, tá certo? Somente pacientes mais simples que vêm nos ver, você precisa tentar um protocolo. Você não vai ter condições de arcar com o padrão ouro, o SUS não tem o padrão ouro, e é uma única oportunidade de você estar ou no padrão ouro ou alguma coisa um pouquinho melhor que o padrão ouro. É exatamente assim que é vendido, o paciente entende esse conceito. Não, e acho que a gente pode ir além do site, porque eu gostei de ouvir que vocês foram além do site, porque assim, né, eu tenho um outro lado de investir em plataformas para a população de baixa renda também, e eu aprendi muito sobre isso aqui, no Brasil. Sem uma facilidade de acesso aqui, as pessoas não têm e-mail. As pessoas não entram num computador para fazer um login e uma senha. Mas se você facilita por aqui, muda tudo. Então, gostei, porque assim, é isso, começar... Mas a minha ideia, assim, é quando a pessoa entra no site, primeiro vem, pesquisa clínica é desenhada para melhorar o tratamento que atualmente existe. Essa é a primeira frase. 2, se você tem um câncer, tentar então um protocolo de pesquisa, principalmente se você está em hospital de SUS, é a sua melhor chance. Frases desse tipo mesmo, de tipo pontuais. Você quer saber que opções tem, aonde tem, entre aqui. Use o telefone ou o WhatsApp. Eu nem sabia que existiam plataformas de WhatsApp. Não, hoje é... fantástico. Hoje é... E eu sou meio, como chama, technology averso, um pouco essas coisas. Eu tenho até um negócio do Instagram que eu venci. Eu sei, não. Gente, doutor Guzardi tem Instagram agora. Ele tem Instagram. Ele não gostou muito de ter, mas agora... A vantagem é que agora tem no site, quando a minha esposa manda uma abobrinha do Instagram, eu consigo abrir. Porque antes ela mandava, eu falava... E nós conseguimos me marcar. Não consegui. Veja que coisa. Não, agora eu consigo abrir a abobrinha, entendeu? Mas o ponto é que eu acho que essas abobrinhas funcionam. Elas penetram, elas têm capacidade de capilarização. E eu acho que a Lavi, quando eu conheci a Laís apresentando isso num evento da Sanofi, eu falei, você precisa estar no MOC. Nós estamos tentando mostrar para um oncologista local os protocolos, e aqui não tem o .gov americano, de clinicaltrials.gov, eu nem sei entrar na América. Você entra na América, no trials.gov e acha onde, olha, está aberto em Miami, está aberto em Washington, está aberto lá em Seattle, e o meu doente vai para esse lugar. E é uma oportunidade que a gente deve fazer e que pode pôr pressão e aumentar recrutamento também. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Queria fazer mais alguma consideração? Eu acho que uma das grandes provas de conceito da Lavi foi nós estarmos no MOC, porque tudo que o Guzardi acredita e coloca a mão dá certo, né? Então, acho que foi uma das grandes provas de conceito da Lavi. E, para finalizar, eu acho que os influencers são um grande canal para Instagram, TikTok, Facebook,
Eu estou lá no Mato Grosso, todos os meus pacientes sabem quem é Buzaide, quem é Maluf, então eu acho que colocar as posts deles falando com relação a cobaia ou não, enfim, vai dar milhões de views aí, informação para as pessoas. Então, o Dr. Buzaide vai usar o Instagram bastante. Não vai ter como. Quer fazer uma consideração? Eu queria Eu queria só reforçar, né, que a gente deve se unir para continuar, já que corre tanta fake news nas redes sociais, que a gente possa também fazer as true news, né, para ter essa mesma capilaridade, e essas true news não só para a população leiga, mas também para os médicos, os profissionais da saúde, porque a gente viu através de pesquisa científica, né, de opinião, que também os profissionais também têm preconceito sobre pesquisa. Importantíssimo. Né? Já vi muito médico falando, que pesquisa é essa? Você sabe como funciona a pesquisa? Já vi gestor de hospital demitindo o médico, porque o médico encaminhou o paciente para uma pesquisa que era no hospital do lado, e o gestor achou que estava perdendo o paciente, que o SUS ia pagar para ele 2, 3 mil pela químio. Né? Então, assim, você fala, isso é crime, né? Se ele teria um tratamento melhor na pesquisa e não naquilo que o hospital tem. Então, é a conscientização, a educação. E também eu acho que é um convite, né, para a sociedade entender o que as ONGs fazem. Sem recursos, a gente não consegue falar aquilo que a gente precisa. Né? A gente não consegue estar aqui, a gente não consegue visitar o de Oiapoque ao Chuí, a gente não consegue implementar centros, a gente não consegue financiar estudos acadêmicos, a gente não consegue incentivar profissionais a serem pesquisadores. Ou seja, eu estou só reforçando aqui os objetivos do Cura. Né? Então, se a gente não tiver esse entendimento de que a gente precisa educar, estimular e financiar, a gente não vai, além de regulamentar, caminhar muito. Obrigada, gente. Qual que é o seu nome? Você é a pessoa mais simpática quando apresenta tempo esgotado. Ela mostra a plaquinha, ela sorri assim, de um jeito. Rose, não, ela mostra o tempo esgotado de um jeito tão simpático. Rose, obrigada, viu? Obrigada, gente. Valeu, obrigada. Obrigada por essa mesa e também pela contribuição que vocês têm com a conscientização da população. Agora, eu convido vocês para o almoço. Ele vai ser distribuído da mesma forma que foi o coffee break, mas vocês podem também ficar à vontade para poder fazer a sua refeição aqui no auditório. E aí eu peço vocês aqui de volta às 13h30 para a gente poder começar pontualmente o nosso segundo bloco. Obrigada.